Olá a todos, bem-vindos ao canal de Desenvolvimento Profissional. Nós estamos na série Memória Escolar. É um programa que acontece ao vivo, sempre às quintas-feiras, a cada 15 dias. E o tema desse programa é para... Carlos, você está no mute. Carlos, você está no mute. No programa de hoje, nós temos uma convidada muito especial. Edivane Aparecida da Silva Rodrigues, professora da rede, licenciada em Letras e Pedagogia, com especialização em Educação Transformadora, Pedagogia, Fundamentos e Práticas, pela PUC do Rio Grande do Sul, e também mediadora do Clube de Leitura Gato Preto, do qual faço parte. Então, Edivane, muito grato pela participação neste programa de Memória Escolar, e o tema do programa de hoje é sensibilização para trabalhos com memória oral. E quem vai fazer a mediação é o Diógenes Nicolau Lawande, professor de História da Rede Estadual de Ensino desde 1985, mestre em Educação com a temática Memória e Ensino de História e membro da equipe do Núcleo de Memória e Acervo Histórico, o NUMA. Tá, então, muito grato, e eu passo a palavra para o Diógenes. Muito obrigado, Carlos. E agradeço também ao pessoal da produção. Agradeço aos intérpretes em Libras, agradeço à equipe do NUMA, além de todos vocês que nos acompanham. Memória oral. Memória não é uma coisa. As expressões de memória podem ocorrer de diferentes formas. E a oralidade é uma das formas. A história oral trabalha com ela. Antes de expor o colaborador, que em história oral não é um objeto, mas o entrevistado está em colaboração, trabalhando junto com quem pesquisa. Precisamos conhecê-lo e dialogar com ele. Por exemplo, a professora Edivane nos conhece e nós a conhecemos. Nós quem? Nós da equipe do NUMA. Não é uma entrevista jornalística, procurando um furo, um sensacionalismo. E sim, é o compartilhar de experiências de vida. O NUMA possui o programa de história oral denominado Memória Oral. Pensamos que no vídeo possamos sensibilizar trabalhos com tais perspectivas. Professora Edivane, muito obrigado pela sua generosidade. Por favor, você pode se apresentar para nós? Oi, Diógenes. Boa tarde, Carlos. Boa tarde a todos aí que nos assistem. Primeiramente, quero dizer que o prazer é meu de estar aqui e poder contribuir para esse trabalho que eu acho maravilhoso. E vou começar dizendo que eu sou do interior do sul de Minas. Então, nasci numa cidade chamada Lavras. E morávamos, né, eu, minha família, meu pai, minha mãe e meus irmãos, morávamos na zona rural. Então, eu vivi na zona rural até os 9 anos de idade. E depois disso, a minha família resolveu se mudar para a cidade, né, que é uma cidade vizinha chamada Nepomuceno. Isso foi no ano de 1989, né, onde eu vivi até a idade de me casar, né? Eu me casei em 2004, 2005 vim para São Paulo, e aqui em São Paulo continuei meus estudos, fiz minha faculdade,
e tornei-me aí professora da rede estadual, do qual eu faço parte desde já há 13 anos, né? 2019 tive a oportunidade de vir aqui para a EFAP, trabalhar com a equipe do CRE, mediar os clubes de leitura, né, que uma paixão também, que é o Clube de Leitura Gato Preto, trabalhar na biblioteca, que é um ambiente que eu adoro. E estamos aí, dando continuidade a esse trabalho. Professora Edivane, você contou um pouco de você agora, se apresentou, mas quais são suas origens, né? E como que você se relaciona com suas memórias escolares e a prática docente? Bom, Diógenes, eu comento que quando eu era jovem, né, adolescente, né, na fase de ensino médio de hoje, né, que é essa procura, as dúvidas, né, o que eu vou ser, né, quando crescer? E daqui para frente, que profissão eu vou seguir? E não passava pela minha cabeça em ser professora, né? Eu não tinha, não era assim algo que eu tinha comigo, tinha essa intenção. Na cidade, né, que eu morava, que era Nepomuceno, que era o segundo grau, né, na época chamava-se primeiro, segundo e terceiro ano científico. Né? Então eu terminei a 8ª série, que naquela época ia até a 8ª série, e quando eu fui para o segundo grau, eu tive que escolher, eu tinha 2 opções. Ou eu continuava de manhã, no período da manhã, fazendo o ensino científico, né, que era o ensino médio de hoje, ou eu faria o ensino magistério à noite. Edivane está nos contando sobre sua relação com a sua prática de educadora e a sua formação, sua memória escolar. E ela teve uma vivência muito forte na sua vida escolar, na sua vivência escolar. Lembre-se vocês, quando vocês estudaram, qual escola vocês estudaram? E essa vivência na escola de vocês, ela teve alguma relação com a prática escolar de vocês como educadores? Qual foi essa relação? Ou não tem nenhuma relação? A história oral, a oralidade, possibilita essas experiências, relação dessas experiências, de você pensar, mas na minha vida, o que me chamou a atenção, o que me levou a essa carreira? Eu, por exemplo, eu tive uma vivência de... na minha família tinha um tio que era professor de ciências da rede pública estadual. E ele, como professor de ciências da rede estadual, ele era muito dinâmico, e aquilo me atraía. Eu tive uma formação de primário e ginásio, e escola estadual também, mas aprendi da cartilha Caminho Suave, enfim. Mas o que me levou realmente a viver, a desejar o magistério,
foi minha relação com meu tio, né? E, portanto, cada qual tem sua história. Nós estamos vendo que a professora Edivane... Professora Edivane, podemos continuar? Oi, Diógenes, peço desculpa, minha internet caiu e eu estou aqui no celular. Qualquer coisa você me avisa aqui. Mas a imagem está muito boa, melhorou bastante a imagem. Tá bom? Então tá jóia, vamos continuar. Bom, como eu estava dizendo, naquela época, eu tinha que escolher, né, entre ficar de manhã, estudar e fazer o ensino regular, normal, ou fazer a minha transferência, ou estudar à noite para fazer magistério. E eu sempre fui muito apegada aos livros, né, e ler para mim era algo que era essencial. Então eu fui pesquisar, né, mas o que faz, né, no ensino magistério, como que funciona. Aí eu descobri que à noite não tinha os livros, né, as disciplinas não tinham os livros igual tinha no curso da manhã. E eu seria ali, na verdade, depois a profissão que eu teria que seguir era voltada ali para a educação do primário, né? Aí o que passou na minha cabeça, a gente, na imaturidade, né, da idade daquela época, se nesse curso não lê livros, né, não tem livros assim nas disciplinas, então quer dizer que a gente vai aprender menos, né? Naquela inocência, foi isso que passou pela minha cabeça naquele momento. Aí eu falei, então eu vou ficar de manhã, e fiz o primeiro ano, o segundo, o terceiro ano, e interior, tudo muito difícil, né, faculdade, era cidades longes, até hoje, acho que tem algum curso lá, tem um centro federal, hoje, graças a Deus, tem na cidade uma faculdade, mas naquela época não tinha condições, né, e eu terminei o ensino médio. Aí eu achava, assim, muito bonito quem trabalhasse em agência bancária, né? Falei assim, bom, então, o que eu vou fazer? Será que eu vou tentar trabalhar num banco? Aí fui fazer depois um curso técnico de gestão financeira. Que foi assim, eu falei, meu Deus, eu não tenho nada a ver com exatas, eu não tenho nada a ver com números, né? Isso não é para mim. Terminei o curso, enfim, mas assim, eu vi que não era aquilo que eu queria seguir. Nesse meio de tempo, aí eu me casei, vim para cá e falei, e agora? Eu vou fazer o que da vida, né? Aqui em São Paulo, um lugar diferente, longe da família. Eu vou tentar dar continuidade aos estudos, né? Aí fui fazer um curso de inglês. Aí pensei, nossa, se eu fizer uma faculdade de letras, eu vou aprender inglês muito mais, né? Foi quando eu me matriculei, me apaixonei pelo curso. Nossa, o curso de letras eu amo, né? Vou continuar lendo, entender mais sobre os textos e poder dar aula. Aí voltou aquela memória, eu falei, nossa, se naquela época eu tivesse feito magistério, né, hoje eu já teria uma experiência. Então eu comecei um pouquinho tarde e ainda naquela dúvida, né, será que eu estou fazendo a coisa certa, né, nesse curso? Será que eu vou ser uma boa profissional? Será que eu vou conseguir? Aí na metade do curso, vem uma colega da faculdade e me diz assim, você acha que você vai conseguir dar aula conversando mansinho, assim, desse jeito? Aí eu falei, ai, meu Deus, será que eu estou cometendo o mesmo erro pela segunda vez, né? Já fiz um curso que não tinha nada a ver comigo, e agora eu vou fazer a faculdade também, que não tem nada a ver comigo, será? Aí eu falei, nossa, o que eu faço, hein, para eu trabalhar numa escola, para eu conhecer, para eu ver se realmente é isso mesmo que eu vou querer fazer, senão ainda dá tempo, né, de mudar de curso, mudar de profissão. Aí eu fui pesquisar, encontrei um concurso da Secretaria da Educação de São Paulo, que era para agente de organização escolar.
E aí eu falei, mas o que será que faz um agente de organização escolar, né? Você vê que as dúvidas me acompanharam. Aí falei, vou fazer esse concurso. Se é agente de organização escolar, vai trabalhar em escola, tinha lá as atribuições, né? Ali no edital. Fiz o concurso, passei e fui chamada para trabalhar. Aí cheguei na escola, fui me apresentar. A diretora olhou bem para minha cara e falou assim, olha, o curso que eu tenho aqui é de inspetora de alunos. Eu não sei, você vai querer? Eu falei assim, nossa, será que eu não tenho o mesmo jeito para isso, né? Falei assim, não, eu quero porque eu quero conhecer a escola, eu quero ter contato mesmo com os alunos, porque aí comentei, né, que eu era estudante e queria aprender, não importa, queria aprender. E era uma escola de tempo integral, uma bem antiga, um programa que teve no estado, né, foi acho que de 2007 para 2008. E fui trabalhar. E assim, cada dia que passava, eu tinha meu contato com os alunos era direto. E eu tinha uma colega, eu tive o prazer de trabalhar com a dona Mara, que era uma inspetora assim, que me ensinou muito como professora, sabe, a resolver as situações, os conflitos ali do dia a dia, a lidar tanto com o professor como com o aluno. E ela sempre comentava, né, um dia você estará lá, então você está conhecendo o corredor. Ela falava, então, hoje você está conhecendo o corredor, mas daqui você vai para lá depois. Então, vamos aprender com os erros dos outros, vamos aprender com acertos dos outros e ver os exemplos que você tem que seguir. Foi uma pessoa, assim, maravilhosa que eu encontrei no meu início aí, né, de carreira na educação de São Paulo. E fiquei até o final do ano, né, e depois eu saí, terminei minha faculdade. Quando eu iniciei, aí eu já iniciei fazendo concurso, passei no concurso, me efetivei, fui nomeada, mas aquela experiência me fez ver que realmente era aquilo que eu queria fazer, sabe? Era aquilo que eu queria para a minha vida. E aprendi muito, né? Continuo aprendendo. E foi assim... Professora Edivane, você diz a questão do concurso para professor já, né? Isso. Aí você fez o concurso para professor e você teve essa vinculação a essa carreira muito forte. É isso, né? Isso, exatamente. Eu tive essa pessoa e essa experiência anterior, né, de entrar numa escola como docente, né? Então, da experiência anterior que eu tive como agente, eu aprendi muito com todo mundo da escola, né? Com a direção da escola, com a inspetora que me ajudava ali bastante. Mas quando eu fiz o concurso e me efetivei para trabalhar como professora, assumir a minha sala de aula, eu já tinha uma experiência assim de conversar, né? Naquele trato com o aluno, aquele jeitinho que todo professor vai desenvolvendo aí ao longo da carreira docente, né? Aí, quando eu iniciei, as pessoas até me perguntavam, os outros colegas, mas você não já deu aula antes? Eu falei assim, não, eu fiz outra coisa, uma faculdade aí particular. E foi, assim, muito bacana mesmo. Depois eu continuei, né, trabalhando, e chegou um momento, Diógenes, que eu dava aula à noite, e meu público era ensino médio. Então, nessa já tinha ali algum tempo, mais de 7 anos já, e fui assim me desgastando, sabe? Falei, meu Deus, o que eu faço agora, né? Eu continuo na educação, eu fui assim, perdendo, assim, sabe, remando contra a maré, digamos assim, né? O nosso público que é professor, acho que me entende.
chegou um momento, eu entrei muito entusiasmada, mas teve aquele momento também, aquela recaída, né? Nessa época, eu até cheguei a pensar em fazer outro curso, e seguir para a área de direito. E foi bem quando estava sendo implantado a escola de ensino integral no estado de São Paulo, as PEIs. Aí, num dia eu fui na faculdade, falei, não, vou fazer minha matrícula. Mas tinha feito a inscrição também, porque eu queria conhecer o programa, né, de ensino integral, de saber como funcionava, fazer algo diferente ali para mim. Aí falei, amanhã eu vou fazer a matrícula lá no curso de Direito na faculdade e vou continuar estudando à noite, que eu vou conciliar os 2 horários. Mas aí a diretoria de ensino me ligou, falou, olha, amanhã é entrevista. Aí eu fiquei de novo ali, né? Falei, não, então vamos fazer o seguinte, vou lá, vou conhecer, vou ver se vale a pena continuar na educação e deixo o direito. Depois, se não der, eu volto, não sei, faço outra coisa. Aí fiz a entrevista e fui conhecer o programa. Aí me apaixonei pela educação pela segunda vez. Foi muito, assim, a experiência no ensino integral, que eu sempre gostei muito de trabalhar com projetos. E como eu não estava conseguindo isso, né, à noite por vários motivos, e alunos que trabalham vinham para a escola cansados, né, esse cenário que a gente nem precisa explicar, eu me reencontrei no ensino integral com esse projeto, né, que além das disciplinas regulares, eu dava aula de português e inglês, eu conheci as disciplinas diversificadas, que são as eletivas, orientações de estudo, projeto de vida, né, a tutoria também. E foi na tutoria que eu descobri não, que veio à memória uma fase muito importante que eu tive no meu processo de alfabetização. Porque as eletivas é assim, alguns entendem, mas muitos não. Então, só para contextualizar. Eu fui para uma escola de ensino integral, de primeiro, aí com todas as séries, né, de ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano de ensino médio. Todas as disciplinas, era cada série na sua sala. E nas eletivas, mistura-se as 3 séries, né? Você faz a eletiva você faz um projeto de algum assunto relacionado ali à continuidade dos estudos dos alunos na área acadêmica, ou seja, eu trago assuntos relacionados, né, direcionados à saúde, para quem quer seguir para a área de medicina, enfermagem. Eu trago assuntos da área de direito, até fiz uma eletiva, né, com assuntos aí de direito, fizemos um tribunal e defendemos a Capitu, mas as alunas quiseram condenar a Capitu, foi assim. Então, foi assim, um projeto, é uma disciplina que é a minha paixão da escola integral, sabe? Porque você traz ali o que o aluno quer, aquela sala com diferentes saberes, né? O mais avançado, o que estava chegando agora do ensino do 9º ano, e habilidades em comum, né? É isso que eu quero. Então, é a oportunidade de juntar ali e fazer aquele trabalho, atribuir, a gente sempre atribui ali tarefas, né, em comum, e eles desenvolvem ali com muito entusiasmo. E quando eu me vi ali na frente, com aquela classe ali, todas misturadas, eu parei e falei assim, nossa, parece eu lá na primeira série, eu já vivi isso.
Aí veio a memória de quando eu fui para a escola pela primeira vez. Só para explicar, para quem está nos assistindo nos entender, como eu disse no início, eu morava na zona rural, né, com a minha família, e eu entrei para a escola aos 7 anos de idade, isso lá em 1986. Antes disso, eu queria muito ir para a escola, porque toda criança quer saber ler, né, aprender a ler. E eu queria muito aprender a ler. Dos 5 aos 6 anos, eu lembro que eu pedia para minha mãe me ajudar, me ensinar a ler, me levar para a escola, mas nessa época não tinha a pré-escola, para quem morasse nas escolas da zona rural, só nas escolas da cidade. E aí ela falou que não dava, não tinha condições, né? Como que a gente vai te deixar... não tinha transporte, era tudo muito precário, né? E a questão financeira também, não tinha transporte escolar público. Aí eu tive que esperar em casa, acho que foi assim, foi uma espera, né, por esses 7 anos para poder entrar para a escola. Eu nunca tinha ido para uma escola, nunca tinha entrado, não conhecia, não sabia como que era. E fui para a escola aos 7 anos. Cheguei na escola, era uma escola de uma sala só, né? Eu cheguei, a professora falou: a fila da primeira série é esta. Porque a sala era uma sala grande e as fileiras eram bancos. Eram bancos de 2 lugares, então a gente sentava-se em duplas. E em cada fileira daqueles bancos era uma série. Então eu tinha ali a primeira série, a segunda série, a terceira e a quarta série, que naquela época era série. Então eram os 4 anos de primário numa sala só para uma única professora. Aí eu olhei para frente, a lousa era dividida também em 4. Né? Aí tinha a marcação lá, aqui é a primeira série, segunda, e terceira e quarta. E comecei ali a entender as regras, né? Então, você está sentado com o seu colega do lado, mas você não pode conversar com o seu colega do lado. Você não pode olhar para o outro lado da lousa, você só podia olhar para frente. Né? Então, se a professora visse você olhando para o outro lado, para a terceira série ou para a quarta série, nossa, ela tinha uma régua enorme, ela batia com aquela régua, eu falei, meu Deus, vai bater em mim com essa régua, né? E o estranho também que eu era mais nova, né, naquela época, e meus colegas da primeira série, eles tinham 10 anos, 11 anos, eles já estavam fazendo a primeira série 2, 3 vezes, e aquilo me apavorou, né, falei, nossa, eu não quero ser reprovada, né, a gente falava assim, esse tomou bomba, era o termo que eu usava naquela época. Não, eu não quero. Aquilo me deixava assim, falei, não, eu tenho que aprender, eu tenho que fazer tudo que a professora mandar, porque eu não quero ficar 2, 3 anos na primeira série, né? Então, ela passava as lições, né, na lousa, e a gente copiava. E eu aprendendo a escrever tinha um caderno de caligrafia, eu falei assim, para a primeira série não tinha ainda o caderno de caligrafia, era só a partir do 2º ano, né, da 2ª série. Mas eu, como falei, não, eu vou aprender também, né, eu vou aprender em casa. Aí pedi para minha mãe comprar para mim um caderno de caligrafia, aí eu caprichava, minha letra era impecável, meu caderno, copiava tudo, né, e assim, eu ficava muito grata àquela professora, porque eu estava na escola, né, que era o meu sonho, estava aprendendo, e não que eu queria ir para o 2º ano, para a 2ª série de qualquer forma. Então, acabava o horário de aula,
e ela, como morava na cidade, ficava esperando com ela no ponto de ônibus, né, fazendo companhia, e sempre perguntava para ela, né, combinei com a minha mãe antes, lógico, falei, olha, a partir de hoje eu vou ficar fazendo companhia para a professora até o ônibus dela chegar, para ela não ficar sozinha, né. Aí a minha mãe, tudo bem. Aí todo dia perguntava para ela, né, professora, eu vou passar para o segundo ano? E ela, vai sim, sua letra é ótima, seu caderno é impecável. E eu falava, mas eu via que tinha alguma coisa errada, mas eu não sabia o que era, né? Até um dia eu perguntei para a professora, eu sei ler? Ela falou, sabe, né? Falei, tá bom, então acho que não tem motivo, né, para eu não ser reprovada. Aí passou aquele ano, chegou o final do ano, e foi entregar o boletim, as notas, né, encerrar o ano letivo. Eu sei que eu passei para a segunda série e fiquei muito feliz, né, feliz da vida. Nossa, era raro um aluno ir para a primeira série e já automaticamente já passar, já ir para a série seguinte, né, sem ser reprovado. E meu pai, minha mãe ficaram todos, né? Ai, parabéns, tá vendo que vale a pena, né? Por mais que eles não tinham, assim, tiveram pouco estudo, mas eles tinham noção, né, da importância que é ter da educação na vida da gente, né? Sempre falaram muito, mas incentivaram. E aí passou, Diógenes, eu fiquei de férias, passaram ali as festividades de final de ano, né? E eu ansiosa para voltar para a escola, porque era a atração que a gente tinha ali, né? Ir para a escola e continuar, dar continuidade. Quando chegou o ano letivo de 1987, que foi o ano seguinte, nós chegamos na escola e já nos deparamos com uma professora diferente. Porque tinha troca, né? A professora trocava todo ano, trocava de professor. Depois que eu fui descobrir isso, mas na minha cabeça eu ia encontrar a mesma professora. Aí era uma professora totalmente diferente da anterior, né? Essa segunda. E ela é bem rígida. E aí eu cheguei, sentei na fileira do segundo ano, né? Tinha passado e tudo. Cada um tomou seu lugar, e ela falou, agora vamos iniciar o ditado, né, para ver, era a avaliação diagnóstica, daquela época era ditado, para ver realmente se vocês estão sentados nas carteiras certas, né. E já começava com o segundo ano, porque o primeiro não tinha sido avaliado ainda. E eu bem tranquila, né, falei assim, não, eu sei, a professora falou que eu sei, que eu ia ser aprovada porque eu sabia, né? Fiquei tranquila. Quando ela ditou a primeira palavra, sabe, eu não me esqueço, assim, eu até ouço, que ela falou bola. Eu fiquei, assim, extasiada, parada, imaginando como que eu ia escrever aquela palavra. Aí a coleguinha do lado, eu fiquei um tempão e ela olhando para minha cara com aquela cara de brava, né? Eu falei assim, ai meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Onde que está escrito bola? Porque eu só sei escrever. Se eu ver em algum lugar sem ver, eu não consegui escrever, né? Olhei em volta, olhei nada, não tinha, né? Porque sempre fica o alfabeto em cima, até tentei essa estratégia, mas não deu certo. Aí a professora falou, você não consegue? Aí eu falei assim, eu não consigo me lembrar. Aí a menina do lado, começa com B. Eu falei assim, eu lembro do B, mas e o resto? Aí eu só ouvi a professora falando, volta lá para a fila do primeiro ano. Quando ela falou aquilo, eu falei assim, meu Deus, eu voltei para a fila do primeiro ano, eu peguei as minhas coisas assim, e
voltei, não conversei com ninguém mais aquele dia, né? Até terminar o período de aula. Aí cheguei em casa, mas inconformada, não triste da professora ter me reprovado. O curioso é que eu não fiquei brava com ela, nem triste com ela, mas com a professora do ano anterior, pensando, por que ela me enganou daquele jeito? Né? Ela ficou um ano me enganando, falando que eu estava aprendendo, que ela estava me ensinando e que eu, né? E até hoje, assim, eu carrego isso comigo. Por que a professora me enganou daquela forma? Né? Aí cheguei em casa, falei para minha mãe, a minha mãe só... Ah, minha filha, o ano que vem você passa, porque isso era normal, né? Mas para mim não era, eu não queria aquilo para mim. Né? Só sei que essa professora que me reprovou foi a professora que me alfabetizou também. Né? Eu comecei a perceber que quando vinham os ditados, eu até gostava. Comecei a gostar dos ditados, porque aí eu via que eu acertava as palavras, eu falei assim, agora eu sei, eu só, na minha mente, né, você vê, naquela época, né, eu sabia que eu estava aprendendo porque tinha um ditado, e eu acertava. Aí eu falei assim, nossa, que bom, eu acho que agora realmente eu estou aprendendo, né? E aquele ano de 1987 finalizou, né? Vieram as festividades de final de ano, as férias, e no ano de 88 era uma terceira professora. Né? Quando eu fui para a escola, eu ainda fui com um pouco de medo no primeiro dia do ano letivo daquele ano, porque eu falei assim, e se eu chegar lá e for reprovada de novo, né? Aquilo ficou, né? Mas quando a gente entrou na sala de aula, a professora era totalmente diferente. Ela não era tão rígida assim, era uma professora bem mais comunicativa, bem mais permissiva. E, por coincidência, ela era irmã da professora do ano passado. Aí nós, os alunos, ela deve ser tão brava quanto, né? E realmente ela não era. Ela dialogava bastante e ela permitia que a gente pudesse conversar, assim, tudo com os combinados, né? Que é o que a gente faz até hoje, né? São os combinados que a gente faz aí com os nossos alunos. Então, foram experiências assim que eu trago, tanto que eu não devo, como em quem eu me espelhei naquela época, né? E depois, por mais que na faculdade eu vim ler Paulo Freire, entender o que foi a educação bancária, né? Por mais que eu entendi que eu fiz parte dessa educação bancária tão defendida aí, né? Tão contrária às ideias aí daquela época, essa professora, ela trabalhou com a gente de uma forma, assim, muito, muito única. Ela conseguia fazer projetos em que nós trabalhávamos juntos. Então, ela dava aula de artes, a gente pintava, um ajudava o outro, a leitura, principalmente, porque quem estava mais avançado na leitura lia para aqueles que não estavam, né? Eu lembro que não tínhamos uma biblioteca, não tínhamos um pátio, era uma escola de uma sala só, né? Era uma sala só e uma cozinha que tinha uma merendeira, mas ela conseguiu fazer, naquele ano, coisas que nós nunca imaginássemos ali que poderia acontecer, né? Tanto é que eu acho que depois ela até continuou, porque depois eu saí que a gente fez para a cidade, eu vim fazer o terceiro ano na cidade, né? Eu saí da zona rural, mas o que aquela professora fez naquele segundo ano foi o que eu vi.
eu me vi fazendo ali nas eletivas, né? Então, é assim, eu só vim entender mesmo o que eu passei nesse processo de alfabetização quando eu conheci o ensino integral, as PEIs, que é tão inovador para nós agora, né? Naquela época, né? 1900, década de 80, meados de 80, então eu tenho assim uma admiração muito grande pelaquela professora de ter contribuído assim para a nossa formação daquela forma. Edivane, professora Edivane, em primeiro lugar, muito obrigado novamente pela sua generosidade. Isso que é, sim, sensibilizar para trabalhos com oralidade, com memória. Vejam essa riqueza do que a professora Edivane compartilha conosco, né? E que traz essa vida latente. E é muito interessante, professora Edivane, que você tem uma relação com essas questões da memória muito forte. E até você relaciona com seus objetos que teve na infância. Então, você poderia contar um pouco sobre a sua infância e a sua relação com os objetos que, teoricamente, estou falando aqui para o nosso público, são considerados objetos biográficos, né? E a professora Edivane, ela foi relatando essas suas memórias para mim no momento que nós estávamos assim espontaneamente, não tinha nada formal. E ela foi contando essas riquezas e essas experiências da memória. E a partir daí que surge, por exemplo, essa live. Por isso que eu agradeço muito à professora Edivane. Professora, então a senhora pode contar um pouco para nós sobre essa relação sua com os objetos, com a memória, com a sua infância? Ah, sim, claro, Diógenes. Eu, assim, coleciono vários objetos, né, dessa minha infância, principalmente dessa época em que eu vivia, né, na zona rural, que são coisas que marcaram muito, assim, que não... Então, eu tenho aqui guardado na minha casa, hoje mais como um objeto mesmo é um objeto de valor sentimental, mas assim, não são utilizados, né? Então, só mesmo de decoração, digamos assim, decoração da minha memória, está lá na minha sala. Mas hoje eu trouxe um objeto para mostrar até, que é esse objeto aqui, ó. Eu não sei se muita gente conhece, né? Que é um moedor de café. Professora, está mutado. A professora, eu acho que caiu, ela desligou, mas ela vai voltar, né? Porque com o celular é difícil manejar para colocar o... Espera aí, só um minutinho. Ela voltou. A professora Edivane voltou. Professora, pode continuar. Obrigado. Viu? Então, desculpa, gente, que aqui tá... Esse objeto, ele me traz uma recordação muito forte, que é do meu avô. Quando a gente morava lá na roça, nós morávamos próximos, né? Mas quando era final de semana, que não tinha aula, nós íamos dormir na casa do meu avô. Eu, meus irmãos, meus primos. Por quê? O meu avô, ele tinha as vacas, né, de leite e acordava 4 horas da manhã para ir ordenhar as vacas. E para a gente isso era uma aventura. Então a gente ia para a escola a semana toda e final de semana a gente combinava. Vamos dormir na casa da avó para a gente levantar cedinho com o vô e ir lá para o curral e ver as vacas, enfim. E aquilo a gente fazia sempre. E na casa do meu avô era uma cozinha enorme, a casa era muito grande. E tinha um fogão de lenha e tinha uma mesa de madeira
bem grandona no centro ali da cozinha. E nesse centro da cozinha ficava esse objeto aqui, não é esse objeto, né? Mas ficava ali o moedor de café. Porque o meu avô era daqueles bem tradicional mesmo, né? O café eles colhiam ali mesmo, limpavam, secavam, fazia todo o processo e ele torrava o próprio café no fogão a lenha e toda vez que ele ia fazer o café, ele moía. Ele não gostava que moesse o café antes para agilizar, não. Tinha que ser moído na hora. Aí, quando dava 4 horas da manhã, Diógenes, a gente não acordava. Eu lembro que não era o barulho que me acordava, mas era o cheiro que vinha daquele café. Você imagina, o café ali moído na hora, e passado ali inundava a casa, e olha que a casa era grande. Aí a gente sentia aquele cheiro e já falava, nossa, são 4 horas da manhã. Aí todo mundo acordava, tomava o café antes de sair e ia com ele, porque os meus primos gostavam de tomar aquele leite tirado na hora. Né? Então, quando eu vejo máquina de café que tem aquelas vaporeiras de leite, eu lembro também que o leite sai com aquela espuminha e aquilo era uma festa pra gente, né? Então foi assim, momentos assim que a gente guarda, né? Nem é na memória, é no coração, porque fica, né? Então a gente vem para cá e até hoje eu tento passar o que eu vivi para os meus filhos. É claro que eles não vão ter essa noção, né, de como mas a gente sempre tenta levá-los para eles conhecerem tudo, porque foram momentos assim, são memórias assim que eu guardo com muito carinho mesmo, com muito amor, assim, sabe? É uma memória afetiva mesmo, né? Que eu estou trazendo aqui hoje para vocês. Desculpe, professora Edivane, fala mais um pouquinho sobre sobre a cidade, onde você nasceu, onde você vivia, só para o público ter novamente uma noção desse espaço. Então, primeiramente, eu morava na zona rural, que é município que pertence a Lavras. É bem aqui no sul de Minas, não é o quê? Uns 400 quilômetros de São Paulo, não é muito distante. Mas eu fui criada, né? E na cidade de Nepomuceno, que é a cidade vizinha a Lavras. Então eu tive esse período de ficar ali na zona rural de Lavras até os 9 anos. Depois dos 9 anos eu fui morar em Nepomuceno. E quando eu fui para a cidade fazer o 3º ano, Diógenes, aí eu conheci uma escola grandona, né? Uma escola de cidade. Era assim, era muito diferente, né? Uma cidadezinha pequena, mas para quem morava ali numa escola de uma sala só, imagina, né? E quando eu entrei na sala, que eu vi que aí foi assim estranho, porque eu estranhei porque só tinha o 3º ano na sala, né? Então falei, nossa, só tem o 3º ano, uma professora só para o 3º ano, né? Eu me sentia assim, nossa, uma professora só para mim, né? Eu me sentia privilegiada ali. E depois fui conhecer a escola. Aí descobri que tinha uma quadra poliesportiva. Depois eu me interessei também pelo esporte, né? Eu joguei vôlei pela cidade, representando a cidade ali na região do sul de Minas até os quase 20 anos. Depois eu me casei e continuei um pouquinho, mas depois vieram os filhos, né? Não deu... Assim, a gente foi ganhando uns quilinhos a mais, então não deu para continuar. Mas eu joguei muito vôlei e eu descobri também ali na escola a biblioteca, que era assim,
meu sonho, sabe, era poder estar naquele ambiente, né? E ler. Quando eu entrei na biblioteca daquela idade, eu olhei aquele monte de livros, falei assim, nossa, eu vou aproveitar, eu quero ler tudo que tem aqui. Você é a pessoa mais inteligente, vou ler tudo que tem aqui nessa biblioteca. Ainda continuo lendo, né? Ainda tudo é muita coisa, né? Mas, e agora, né, aqui na biblioteca do CRE também é uma realização de infância, sabe? É uma coisa que eu digo que quando você trabalha assim, fazendo o que você gosta, né, você não trabalha. Então, hoje, eu tive essa oportunidade de vir para cá em 2019, estou aprendendo muito aqui também, né? E nesse ambiente gostoso também, que me remete àquela infância, né? Continuar e ler e fazer os clubes de leitura, então isso é muito gratificante para mim. Só para o pessoal entender, professora Edivane, conta um pouco sobre esses clubes de leitura, por favor. Então, quando eu vim para cá, já acontecia o clube de leitura Gato Preto, né? Era restrito ali só aos profissionais ali da biblioteca, alguns profissionais da EFAP, da secretaria. E eu vim e logo em seguida nós fizemos uns 2 encontros presenciais, né? E veio a pandemia, eu entrei em teletrabalho e nós já tínhamos, né, interessados em participar do clube, mas de outros lugares de São Paulo, de outras diretorias de ensino, né, do interior de São Paulo. Aí estávamos até pensando, né, em fazer por videoconferência, dar uma oportunidade de mais participantes no clube. Já era uma ideia, mas a pandemia veio e acelerou tudo, né? Então, já conseguimos aí, acho que deu boom, né? Na educação, principalmente, né? Na vida do professor. E fazemos hoje os clubes à distância. Hoje temos mais de 150 inscritos no clube. Né? Não é sempre que todos participam, porque às vezes um mês sim, um mês não, mas nós conseguimos aí chegar a todo o estado, né? Tem pessoas também que não é da área da educação, que vêm para os clubes de leitura, e são momentos assim que eu recordo muito daquele momento em que a gente ia ler, que um lia, o outro, sabe, porque a gente compartilha, né? A gente lê, nós lemos e compartilhamos ali as experiências da leitura. Então, para mim, é um momento de muito aprendizado, porque os professores trazem também os professores, profissionais, né? Que é bem diversificado o nosso público, tanto professor, diretor, coordenador, supervisor, dirigente, que participam dos clubes. E além do Clube Gato Preto, que é um clube de literatura, né, de ficção, nós temos também o Clube de Literatura de Não Ficção, que são livros da área da pedagogia, que é o Clube Colmeia. É um clube de leitura Colmeia, que é uma outra paixão também, né, porque você continuar lendo, estudando, entendendo, ouvindo as experiências dos outros professores também é muito gratificante. E então é isso. Professora Edivane e colegas que nos estão acompanhando, vejam que a memória, o trabalho com a memória e a oralidade, ela exige respeito para quem está compartilhando conosco, e exige também uma certa liberdade para quem está compartilhando suas memórias, para que trace o caminho das memórias. Por isso que a gente gosta de ressaltar que não é um roteiro fechado, né? São perguntas abertas e que aí cabe da sensibilização da pessoa que está em colaboração com o
o colaborador, que no nosso caso aqui o colaborador é a professora Edivane, né, traçar juntos caminhos. E é interessante que vocês viram que foi e chegou aqui na atuação dela hoje em dia, que está trabalhando aqui no Centro de Referência e Educação Mário Covas, no Núcleo de Documentação e Biblioteca, e numa grande atuação nesses clubes de leitura. Então, veja, isso é importante, porque a memória, veja que não é o resgatar o passado, puxar como o passado todo para cá. Não, é a partir do hoje pensar o passado. Né? Isso foi uma riqueza que a professora Edivane compartilhou conosco. Eu peço até o Carlos que, se puder, quando retornar a palavra para ele, dar o caminho para as pessoas interessadas em participar dos clubes de leitura do Centro de Referência e Educação Mário Covas, que nós chamamos de CRE. Professora Edivânia, isso é importante, colegas, que vocês vejam, que a gente também tem que dar espaço para a colaboradora ou colaborador expressar algo que nós não falamos. Professora Edivânia, a senhora teria mais alguma coisa a falar sobre essa questão das relações da memória com sua vida e da memória escolar, que no caso não tocamos agora? Assim, Diógenes, eu tenho muitas histórias, né? E eu acho que é interessante, e até para mim mesmo, ver como que a memória ela está no meu presente, né? Que às vezes as pessoas pensam que memória é coisa do passado, coisa do passado, né? Coisas já vividas, mas fez e faz parte do meu presente, né? Eu estou aqui, mas eu consegui, para você ter uma ideia, só te dando um exemplo, eu consegui trazer as minhas memórias para um trabalho de eletiva que eu realizei, que é desse mesmo objeto. Eu trouxe para os meus alunos a proposta, era uma eletiva de empreendedorismo. Vamos abrir uma cafeteria. Por que eu fiz isso? Porque eu tinha um aluno na classe que ele não queria ler. Ele não queria ler, ele não queria realizar as avaliações, ele falava para mim que aquilo não fazia sentido para ele. Aí eu falava, mas você não vai fazer o vestibular, é terceiro ano, você já está no terceiro ano, já está com essa, com a mentalidade assim, e você não tem que fazer o Enem. Não, professora, eu vou abrir meu negócio próprio, eu não preciso de faculdade. Aí eu pensei e falei assim, então tá, vamos abrir uma eletiva de empreendedorismo. Vamos abrir um negócio próprio. Aí pensei e falei, nossa, eu vou trazer essa questão do café. Se a gente abrir uma cafeteria, eu posso trazer tudo o que eu vivi na infância para cá. E eles podem pesquisar também, né? E conversei com a professora Fátima, que era professora de matemática. Falei assim, olha, a gente vai abrir uma empresa com eles, você vai ajudar aí nas contas, na matemática, nos custos, e vamos abrir uma empresa, vamos fazer a seletiva. E aí conversei com esse aluno, falei assim, olha, então fiz um combinado com ele. Você vai fazer para mim o seguinte, você não quer, ele queria seguir na área gastronômica, ele adorava cozinhar. Falei assim, eu vou abrir uma eletiva e você vai me ajudar. Mas para isso você vai fazer uma pesquisa de literatura e vai apresentar para a escola toda sobre o modernismo, porque era o assunto que eu tinha que tratar naquele ano. Aí ele falou, combinado, professora, se você me deixar a pesquisar todas as receitas, aí ele começou a viajar. Vamos fazer café gourmet, vamos fazer café com leite condensado, com cravo, com isso. Começou a falar.
E realmente, era cada café que ele trazia de receita, aí eu marcava, nessa aula 30 minutos é seu, você vai explicar tudo como vai ser como serão essas receitas desses seus cafés, então você vai pesquisar, você vai trazer e você vai fazer esse trabalho para mim. Aí ele, fechado, o que você quiser você pode me pedir agora, professora. Foi bem assim, Diógenes. O que você quiser de pesquisa, eu pesquiso e eu explico. Aí depois eu até conversei com ele, falei, você tá vendo? Para você pesquisar, você precisa de quê? De ler. Aí não é só ler por ler, ler, entender e ainda repassar aquilo, explicando que você... Aí ele realmente falou, realmente, professora, não existe profissão que você não tenha que ler, que você não tenha que interpretar. E aquela eletiva foi, só para você ter uma noção, eu trouxe para eles, né, eles pesquisaram sobre o café, então eu fui para Minas, por fotografia, eu trouxe o viveiro de café, que é onde é formada as mudas, eu trouxe a lavoura como é uma lavoura de café, eu trouxe os cafés mesmo, sem limpar, o café retirado do pé, o café limpo, as torras de café, o café claro, a torra escura e os objetos. Aí eu trouxe o moedor, trouxe um torrador de café, aí a proposta foi, vocês vão abrir uma cafeteria, vocês vão vender café, mas antes a pessoa vai passar num túnel, assim, parecendo um museu do café. E eles entraram de cabeça, assim, nesse projeto. A eletiva lotou, né? Era muitos alunos querendo participar daquela eletiva. E a gente falei, e agora? A gente vai ter que fazer muito café, mas vamos comer o quê? Aí trouxe o pão de queijo lá de Minas, ensinei eles a fazer, teve uma aula que foi para fazer o pão de queijo, né? E todo mundo queria comer naquela eletiva. Eu falei, e agora? Como que a gente vai fazer? Vamos inventar agora uma moeda. Vamos fazer uma moeda de troca. Aí fizemos essa moeda e os alunos, a gente ia arrecadando material para a nossa eletiva, né? Os ingredientes, a matéria-prima. A gente foi trazendo os ingredientes e dava moeda para o aluno no dia da combinância, entrar na cafeteria, conhecer a história do café, degustar o café, degustar o pão de queijo. E ele entrava, sentava e tinha o garçom, então foi assim, foi uma eletiva que teve bastante alunos, mas as tarefas foram muito bem distribuídas, né? Então teve o aluno que ficou com a equipe dele por conta das receitas e da produção do café, teve o pessoal da organização, o pessoal da recepção, o pessoal que ia explicar o processo do café até chegar na nossa mesa. Então, foi assim um trabalho que eu amei muito fazer. Foi um trabalho muito gostoso de ser realizado. E que eu pude trazer as memórias, né? Professora Edivane, muito obrigado pela sua generosidade em compartilhar conosco. Colegas, vocês viram que a relação da memória é uma relação que traz até para uma ação prática, pedagógica, da minha memória, da sua memória, das memórias, da expressão dessas memórias. Como eu disse no início, a memória não é uma coisa, da expressão dessas memórias, né? Então, eu agradeço muito novamente a professora Edivane e passo a palavra para o Carlos, que teremos agora o chat. Edivane, Diógenes, muito legal acompanhar o diálogo de vocês, acho que desperta a memória afetiva, escolar de todos nós que estamos acompanhando aqui o programa. E já uma pergunta aqui do chat para Edivane, que tem a ver com seu papel de mediadora do Clube de Leitura Gato Preto. Como a sua formação e experiência contribuiu para o seu papel de mediadora de um clube de leitura, Edivane? Bom,
Começou com a paixão pelos livros, né? Eu falo que quando a gente faz o que a gente gosta, não tem como dar errado, né? Eu saí da sala de aula, vim para cá, não sabia, assim, futuro incerto, não sabia como ia funcionar essa questão, principalmente à distância do clube de leitura, mas eu acho que foi essa paixão que foi nutrida desde a infância pela leitura que me faz conversar assim, de forma tão espontânea. E não tem assim, um livro que eu vá discutir com os clubistas que eu não tenha assim... que não tem bloqueio, sabe? Que não vou dizer que é todo livro que eu gosto, que eu amo, que eu adoro, não. A gente tem ali um ambiente muito respeitoso, né? Eu leio, se eu falar, eu me coloco também e eu vejo que eles me cobram. Qual que é o seu posicionamento? Até como mediação de leitura, isso fica meio que eu falo, gente, eu nem poderia, assim, como mediadora, mas se eu não fizer isso, eu não seria verdadeira. Então, acho que vem essa vontade, né? Vem junto à experiência e contribui muito para esse papel da mediação. Mais alguns comentários aqui, ó. Professora Daniela Defati, boa tarde, de Guarulhos Norte, prestigiando o trabalho do NUMA. Carmen Lúcia, nossa colega de trabalho aqui, que lindo depoimento, professora Edivane. Fiquei emocionada. Professora Soraya Deol. Oi, professor, esse aqui é para o Diógenes. O que é este memorial oral? O que este memorial oral pode estar dando explicações melhores por Obséquio? Bom, queria agradecer, em primeiro lugar, a professora Daniela, da Guarulhos Norte, que nós compartilhamos, eu e a professora Edivane, também uma formação na Guarulhos Norte. Agradecemos porque vocês também estão nesse processo dessa live, viu? A gente agradece muito. Vejam, trabalhar com história oral, o núcleo de memória e acervo histórico trabalha desde sua origem. É uma forma de trabalhar com indicadores de memória, da memória escolar, que é o interesse do núcleo de memória e acervo histórico, e memória escolar da Rede Estadual de Ensino, São Paulo. Nós denominamos esse nosso programa de história oral com o nome Memória Oral, para chamar a atenção que é da expressão oral da memória. Nós temos entrevistado várias pessoas ligadas à rede pública estadual nessa perspectiva de história oral. E essas entrevistas estão no nosso site, no hot site do CREM Mário Covas. Lá tem um botãozinho Memória da Educação Pública Paulista, e você, clicando lá, tem memória oral. E se você quiser conhecer mais, escreva para o nosso e-mail, né? É núcleo de memória, cre@educacau.sp.gov.br. Muito obrigado pela pergunta, professora. Diógenes, a Patrícia, que nos acompanha aqui no chat, vai colocar, então, o e-mail do NUMA aqui no chat para que todos acompanhem. Tá? Professor Gilberto, Diógenes e professora Edivane, encantadora a conversa de vocês. E mais uma pergunta aqui para a Edivane, uma pergunta bem interessante. Edivane, você tem contato com seus colegas de classe? O que aconteceu com eles? Olha, com uns colegas do ensino médio, né, que daquela época eu ainda tenho contato, a gente tem um grupo no WhatsApp, de vez em quando eu vou para lá e a gente marca de se encontrar, né? Agora não, por conta da pandemia, mas do ensino primário eu tenho contato com muitos. Todos ainda, a maioria continua morando no mesmo lugar, né? E tem uma amiga que até hoje eu conversei com ela, que é a Lisa. Ela
conseguiu continuar os estudos, né? Hoje ela entrou para a aeronáutica, ela é mecânica de aeronave civil. Ela fez o curso, quase foi piloto, né, de caça, mas aí ela teve um problema de audição, aí optou por esse curso. Aí até estava comentando com ela, né, da nossa infância, da maneira como nós fomos alfabetizados. Aí acho que mais ninguém conseguiu continuar ali os estudos, que eu tenha conhecimento, mas nós duas conseguimos aí, continuamos ainda estudando, né? Estudando e aprendendo. Vani, mais uma pergunta bastante interessante da professora Ana Lúcia. Como é possível, se é que seja possível, desenvolver o clube de leitura com alunos do ciclo de alfabetização? Boa pergunta, professora. Olha, eu volto lá na história da minha história, né, de quando eu estava no segundo ano. A gente conseguia ler, né, naquela época, embora as classes eram misturadas, mas é possível sim, com a mediação do professor, principalmente na contação de história, né? Você pode fazer com eles, traz uma história, um conto, uma crônica. Com certeza eles vão interagir e vão gostar bastante. Você faz ali uma prévia, uma sensibilização com eles, né? Vai muito da criatividade, mas joga um pouco para eles também, porque os alunos eles querem ter autonomia, né? Deixa eles escolherem as histórias, faz uma votação na sala de aula, vamos fazer uma votação para a próxima leitura, conta um pouquinho da história do livro, do personagem, né? Sem ler ali a sinopse, qual desses vocês mais gostaram, procura envolver eles dessa forma. Com certeza eu acho que vai ser um sucesso. Edivane, mais uma pergunta que eu acho que complementa a sua resposta. Você que fala tanto da importância dos livros, da sua relação com os livros, quais os livros que marcaram a sua infância? Lá desde do primário, né, esses clássicos, né, da Branca de Neve, João em Pé de Feijão. Tem um livro que eu lembro, ele tinha a capa de uma margarida. E eu desenhava muitas margaridas, né? Meu caderno era cheio de margaridas. E depois, quando eu consegui, o primeiro livro que eu acho que eu consegui ler sozinha foi esse livro da Margarida, que era o da Margarida Friorenta, o título do livro. E depois, já na adolescência, ali pelos 12, 13, 14 anos, eu não esperava o professor me indicar livro, não, tá? Eu ia para a biblioteca, intervalo, recreio, era tudo na biblioteca. E eu lembro muito do livro Olhar os Lírios do Campo, que eu acho que todo adolescente leu, e eu chorava muito quando eu li aquele livro. Vidas Secas. Eu descobri Vidas Secas na estante e me interessei pelo título, né? Não sabia, né? Depois, claro, que a professora pediu numa série, que eu não sei se foi na 7ª ou 8ª série, mas eu já tinha lido. E quando eu li aquele livro, eu sentia muita sede. É uma experiência estranha, né? Porque eu entrava mesmo na história, eu entrava ali na história daqueles personagens. Então, eu li com um copo d'água assim do lado, a água acabava, eu falava, nossa, e eu chorava. E eu chorei quando mataram a cachorrinha baleia. E assim, acho que a gente se envolve, né? Então, foram livros assim que eu li na infância que marcaram muito, assim, experiências inesquecíveis, né? Professor Diógenes, acompanhando essa riqueza de depoimento, uma pergunta também bastante importante. Como preservar essas memórias? Vocês veem que
essa memória, até a pergunta relacionada ao clube de leitura e tudo mais, envolve a questão da memória, né? Eu não gosto de chamar, não só eu, mas o grupo de chamar depoimento, porque depoimento parece uma coisa policial, uma coisa assim muito marcada por critérios muito fechados para chegar a uma verdade absoluta. Então, atualmente, a palavra narrativa está muito desconsiderada, porque está sendo colocado como fake. Mas a gente tem que recuperar o sentido original da palavra narrativa e também a questão da entrevista, né? Porque é uma entrevista. O colaborador e a pessoa que está em colaboração, né? O pesquisador, se a gente quiser né, tratar essa questão. Enfim, a memória oral, a oralidade, a entrevista, ela é materializada de diferentes formas. Uma delas é a gravação em si. A outra é transformar do oral para o escrito. E nós defendemos que todo esse processo de materialização tem que estar em colaboração com o entrevistado. Isto é, se o entrevistado, depois da entrevista, disser, não, tira isso, a gente tem que tentar negociar. Não, mas eu acho que é importante isso. Não, tira porque a gente tira, recorta. E o processo de materialização no escrito, do oral para o escrito, também é uma temática que abre um grande debate, que é muito importante, que não é só a transcriação, passar do oral para o escrito, nem a textualização, mas alguns defendem um processo como que é a tradução de uma poesia alemã para o português. Você não pode fazer ao pé da letra, tem que estar os sentidos e tudo mais. Então, alguns defendem o passar do oral para o escrito com essa perspectiva. É um tema que a gente pode explorar em outras lives ou em orientações que vocês podem escrever para nós. Eu não sei se eu... bom. E a partir daí se preserva indicadores de memória, né, Carlos? Os indicadores de memória são objetos, são documentos, e também essa oralidade, desde que tenha um diálogo conosco, não é o objeto pelo objeto. Veja como a professora Edivane fez, ela teve uma relação, ela dialogou com a experiência dela do objeto. Diógenes, Edivane, as duas últimas contribuições aqui no chat. Professora Soraya Deol. Realmente, verdadeira suposição, pois quando os estudantes têm idades direcionadas para a alfabetização, deve e tem de estar sempre continuamente vendo o processo do desenvolvimento da alfabetização, se utilizando também de explorar o macroespaço coordenações grossa para depois ir para as coordenações. Quem pouco lê, como vai saber se ter visões das diversas interpretações dos diversos tipos de textos? Tá, eu acho que a ideia passou aqui, né? E professor Laércio, para a professora Edivane, você poderia dizer o nome da sua professora que mais marcou na sua vida? Professor Laércio é da PEI Souza Leão de Tupã, São Paulo. Eu concordo com a professora, que eu não me recordo o nome agora. Realmente, a leitura é ler o espaço, né? Ler o ambiente em toda a sua amplitude. E, professor Laércio, a minha professora que marcou a minha infância, o nome dela é Dona Tânia. É inesquecível, Dona Tânia. A gente encerra, então, agora o chat, né? Agradece muito a Edivane, grande parceira de trabalho aqui no Clube de Leitura Gato Preto. E vamos para o terceiro bloco, não é, Diógenes? Você vai apresentar agora um objeto, né, da memória escolar. Muito obrigado, Carlos. Você voltará para finalizar o programa.
agora é o nosso momento de um destaque, toda essa série Memória Escolar, de 15 em 15 dias, a gente destaca um objeto, um documento do acervo histórico da Escola Caetano de Campos. Esse acervo histórico está sob os cuidados do Núcleo de Memória e Acervo Histórico, o NUMA, que é um dos núcleos do CRE Mário Covas. O objeto que destacamos nessa apresentação se refere à documentação de doação. Vejam, não foi gerado pela escola, mas faz referência à escola. São álbuns de recordações. Olha, veja aqui no slide. Esses álbuns possuem potenciais para ser fonte de pesquisa sobre a memória e história escolar. Aqui nós temos duas capas de álbuns de recordação, né? A caetanista Dulcineia Terezinha de Pila e Neco, que foi aluno do Instituto de Educação Caetano de Campos, realizou a doação para o acervo histórico escolar da Caetano de Campos no ano de 2013. Temos 2 álbuns que ela nos doou, álbum de recordações de 53 e 54 e do ano de 57. No slide 3, peço para o Guilherme passar o próximo slide, por favor, podemos perceber os fundamentos desses álbuns no texto da Dulcineia. Ela destaca a questão da importância do registro, da importância da lembrança, da importância da recordação e a projeção para o futuro e amizades. Veja que no texto dela, ela, né, naquela idade, já pensava nisso. Pode passar, por favor, Guilherme, para o slide 4. No slide 4 e no slide 5 também, temos a relação de professores e estudantes que deixaram suas assinaturas nesse álbum. O conteúdo das mensagens e a própria lista de assinatura dos professores e estudantes são referências para o nosso estudo sobre a memória e a história da escola. Vejam, por exemplo, as indicações das matérias: Orfeão, latim, trabalhos manuais, francês, economia doméstica, que não temos mais nas nossas escolas e são indicações de grade curricular de uma época. No slide 6, eu peço para o Guilherme passar, vamos ler uma mensagem de uma amiga do Cineia que relaciona o conteúdo escolar com os desejos de felicidades, amizades e emoção. Vamos ler a mensagem da página com desenho. Ela diz: Dulcineia, desejo que sua vida seja como a matemática, as alegrias somadas, as tristezas diminuídas e o amor dividido com alguém. Anita, São Paulo, 26 de abril de 1954. Então, é importante a gente ver isso e pensar também nas nossas realidades. Nós tivemos álbuns de recordação e tudo mais, e como isso funciona, né? Nos slides 7 e 8, eu peço para o Guilherme, por favor, passar, vemos que as mensagens estão além dos textos. Estão nas colagens, nos desenhos, nos decalques. Vocês lembram dos decalques? Isso, veja que o desenho, até tem um anexo ela deixou lá um convite para ir para uma peça no Teatro Municipal de São Paulo, né? Por fim, no slide 9, eu peço para o Guilherme passar para o slide 9, podemos ver 2 fotografias, também doadas para o acervo histórico da Escola Caetano de Campos, da aluna Dulcineia Terezinha de Pila e Neco. A fotografia da turma no período da produção dos álbuns. Então, está ela pequenininha e o outro, ela com aquele casaco, blusão da escola, né? Aqui no nosso lado à esquerda, ela e a turma quando ela produziu esses diários, pelo menos um deles, né? Eu queria finalizar, peço para o Guilherme, pode fechar os slides. Eu queria finalizar destacando para vocês o seguinte: as doações devem ser recebidas com critérios,
Nós não recebemos tudo que as pessoas querem doar para nós, porque a escola não é um depósito. A doação deve ter relação com o acervo histórico da escola. Por exemplo, da Dulcinea, ela foi aluna, e ela produziu isso como aluna da escola. É uma coisa pessoal, mas que traz muito o aspecto da expressão da memória, né? Também temos que ter cuidados formais e legais. Isso é, temos que ter o termo de doação. Tem que se preparar o termo de doação. Esclarecendo o doador também que ele... E o que essa instituição pública pode fazer com essa doação, né? Se vai utilizar nas formações, não. Então, tudo isso tem que ser discutido e apresentado para o doador. E também, um dos outros critérios é o potencial da doação para pesquisas, para futuras pesquisas. Bom, agradeço novamente a todos e passo a palavra para o Carlos. E nós, infelizmente, já estamos caminhando para o final deste programa. Foi muito rico, muito especial, muito bom ter acompanhado aqui a conversa entre a Edivane e o Diógenes. Eu vou pedir para o Guilherme colocar, então, o segundo PPT, convidando vocês para conhecerem mais sobre o acervo histórico da Escola Caetano de Campos, onde o NUMA faz um importante trabalho. Tá? Então, assim, temos aqui o site, tá? A Patrícia, que nos acompanha aqui, está colocando no chat para que vocês entrem também nesse site. Quem quiser agendar um horário para pesquisar esse acervo ou buscar orientações para a elaboração de projetos e ações de preservação da história e da memória do patrimônio histórico da escola, o e-mail de contato é nucleodememoriacre@educacau.sp.gov.br, que a Patrícia também coloca aqui no site, no chat para vocês. Tá? A gente espera que vocês tenham gostado aqui deste programa e desejamos que vocês assim, se animem também a realizar também os seus próprios projetos, né, de preservação da história e do patrimônio histórico da sua escola. Tá? Então, agradecemos aqui toda a equipe do NUMA, tá? O Diógenes, a Rejane, a Maristela e o Felipe, particularmente a Cristina Nogueirol, que é idealizadora dessas duas séries, do Memória Escolar e também do Clube de Leitura na Prática, que é diretora aqui do Cremário Covas, a equipe da EFAP e a todos que nos acompanharam até agora. Tá ok? Então, muito grato a todos, até uma próxima. Um abraço, até mais.